Você sabia que ao abandonar afetivamente um filho, o pai ou a mãe pode vir a ser obrigado judicialmente a indenizá-lo? Se quiser saber mais sobre o assunto, então seja bem-vindo de volta ao meu canal, porque este será o tema do meu vídeo de hoje. Eu sou Maria Cristina Câmara e eu vou te explicar um pouco mais sobre a questão do abandono afetivo e as suas consequências na esfera jurídica. Vamos saber também como funciona a indenização e quem pode requerê-la. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber sempre as próximas novidades. Primeiro, vamos conhecer o significado jurídico do termo abandono afetivo. O abandono afetivo ocorre quando um dos genitores se omite dos cuidados emocionais, afetivos e morais, negligenciando as necessidades afetivas da vida do filho. A criança é então privada de receber o cuidado, o carinho, o amor, o convívio e, sobretudo, a atenção que se espera naturalmente receber dos pais. Diferente do que muitas pessoas pensam, o abandono afetivo não diz respeito à negligência financeira. Quando um dos genitores não contribui para o sustento do filho, não significa necessariamente que isto irá configurar abandono afetivo. Da mesma forma, o simples fato de pagar a pensão também não afasta o abandono afetivo, porque o genitor pode pagar a pensão alimentícia regularmente e não ser presente na vida dos filhos. Isto não significa que o abandono financeiro não importe. Antes, pelo contrário, nenhuma criança sobrevive sem o suporte financeiro, e é por isto que o judiciário trata a questão financeira numa outra esfera, cabendo inclusive o pedido de prisão civil para os devedores da pensão alimentícia. O que acontece é que existe um meio judicial para garantir que a obrigação financeira seja cumprida em dia, mas não existe, infelizmente, um meio legal de garantir o cumprimento do dever afetivo. E foi a partir daí que se começou a ideia de indenizar o filho pelos danos causados por esta ausência de afeto. Não se trata de uma prestação mensal como a pensão de alimentos, e sim um dever posterior de indenizar financeiramente um dano causado no âmbito emocional. Eu costumo dizer que é muito mais fácil cobrar dinheiro do que cobrar afeto, e não é diferente na esfera judicial. Existe um meio jurídico próprio para tratar do abandono material, que é através da ação de alimentos. E quando o genitor não cumprir com a obrigação determinada legalmente, é cabível a execução de alimentos, onde o devedor pode ter os seus bens penhorados, suas contas bloqueadas e ver decretada a sua prisão civil. Já quando se trata das questões afetivas, apesar de estarmos falando de um dever parental, infelizmente não existe um meio legal de obrigar um pai a cumprir diretamente este dever. Ou seja, não se pode obrigar que ele seja afetuoso e nem mesmo que conviva com o filho. Mas como se trata de um dever parental, zelar pela vida e saúde do filho, o abandono afetivo está passando a ser considerado como ilícito pelos tribunais. E é a partir deste entendimento que começa a gerar a obrigação de indenizar. Ninguém tem o direito de causar dano a outrem, mas quando isso ocorre, deverá o causador reparar de alguma forma o dano para que possa minimizar os prejuízos sofridos. Não se trata de obrigar a amar, mas de verificar as responsabilidades de um ato de omissão que causou lesão a um bem protegido, no caso, a dignidade da pessoa humana. O valor a ser pago não é para substituir os laços afetivos, mas como qualquer ação de reparação moral, é para financiar os meios que possam diminuir a dor, a angústia, a solidão e o desamparo experimentado pela ausência de quem tinha o dever de cuidar e de amar e não o fez. Quando se fala de indenização, geralmente se faz a partir da emissão de uma decisão judicial que ordena o pagamento de um determinado valor a uma pessoa ou instituição, como objetivo de amenizar uma situação de injustiça sofrida. Então, como expliquei, a afetividade vai além da missão constitucional de garantir financeiramente a saúde dos filhos. E ainda que não esteja expressamente previsto no texto da nossa Constituição Federal, em seu artigo 227, no que concerne aos deveres da família, é certo que a afetividade é um direito garantido à criança e ao adolescente,
possuindo respaldo dentro do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Porém, como eu falei, a afetividade possui um caráter subjetivo e facultativo e, por isso, não é passível de ser analisada judicialmente. Então, como é que essa violação do dever de acompanhamento e cuidado gera um direito à indenização para aqueles filhos que foram negligenciados? Apesar de ainda não haver uma previsão legal específica, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de se obter indenização em razão do abandono afetivo por qualquer um dos pais ou de ambos, desde que reste comprovado que tal fato gerou reais transtornos e traumas psicológicos ao filho por conta da falta de companhia e cuidado do pai ou da mãe. Conforme já mencionei, o critério a ser considerado nesse caso é o material, isto é, a violação ao dever de criar e educar os filhos, que não se limita ao mero aspecto financeiro. No caso, o principal fundamento utilizado pelos tribunais superiores para admitir este tipo de indenização está na responsabilidade civil por atos ilícitos, ou seja, o entendimento é de que nos casos em que seja comprovado o abandono afetivo por qualquer um dos genitores, haverá verdadeira negligência e irresponsabilidade destes genitores com relação aos seus filhos, de modo que estarão cometendo um ato ilícito nos termos do Código Civil. Não basta que o pai ou a mãe provenham tão somente a parte financeira. É necessário que seja fornecido acompanhamento, cuidado e afeto aos seus filhos. Assim, a jurisprudência entende ser possível ao filho obter indenização caso venham a surgir problemas graves no seu desenvolvimento pessoal em razão de eventual abandono afetivo. E como funciona esse processo? Uma ação de indenização por abandono afetivo é um processo que requer, especialmente, análise comprobatória de que houve conduta omissiva ou negligente do pai ou da mãe que tenha gerado reais danos psicológicos a serem suportados pelos filhos ao longo da vida. Caso não esteja bem configurado este nexo de causalidade, não será possível ao juízo estabelecer uma indenização. Portanto, não basta a alegação genérica da simples ausência de convivência para que caiba a indenização. Os pedidos devem ser devidamente bem formulados e instruídos, com o máximo de provas possíveis de que efetivamente tenha havido um dano sofrido pelos filhos em função da violação do dever de cuidado. A competência para o processamento e julgamento deste tipo de ação será da vara de família, pois é fixada pela causa de pedir, que nesse caso será o abandono afetivo familiar. Com relação à condenação, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite que no caso do pai ou da mãe falecidos, são os seus outros herdeiros que terão de arcar com a indenização. Até por isso, é necessário que a fixação do valor da condenação seja feita observando os limites razoáveis dessa compensação, de modo a evitar um enriquecimento sem causa do autor, bem como o empobrecimento da outra parte. Para finalizar, vamos saber quem pode propor este tipo de ação. A legitimidade para propor esta ação é daqueles que sofreram diretamente os danos causados pelo abandono afetivo dos pais, que no caso são os filhos. Uma dúvida que sempre ocorre é se somente os filhos menores podem requerer a indenização. Não, o filho já adulto também pode requerer a indenização por abandono afetivo dos pais, desde que a ação seja proposta dentro do período em que não tenha ocorrido a prescrição. No caso dos filhos menores, o pedido é feito em nome dos filhos, devidamente assistido por seu representante legal. Portanto, observados os limites da prescrição e desde que comprovados os danos sofridos, o filho terá direito à indenização em razão do abandono afetivo parental. Infelizmente, a indenização não é suficiente para curar as dores da alma, mas ajuda a punir atitudes egoístas. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Caso vocês tenham também alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixem aqui nos comentários. Os meus contatos profissionais também estão aqui na descrição. Até a próxima!